Fala galerinha, tudo certo? Mais um vídeo aí tô trazendo para vocês. Fechou? Enfim, no vídeo de hoje, o efeito vai ser esse aqui, fechou? Então é um efeito bem simples que eu vou demonstrar aí para vocês. E aí eu já queria começar explicando como é que a gente constrói ele, né? A ideia inicial. Deu para ver aqui que são 9 elementos, tá? Todos são idênticos, tá? Então são 9 quadradinhos formando um quadradinho maior. Só que eu apliquei a animação dele começar grandão e ele ir, né, para o canto inferior esquerdo ou direito, diminuindo, né? E aí eu apliquei um delay diferente para cada um deles. E aí só tem que fazer umas continhas aí para vocês entenderem como é que é o efeito, mas eu vou explicar. Fechou? Já criei aqui um background já, tá? Um projetinho, tá? Bem simples. A única coisa que eu fiz foi adiantar o processo, tá? Apliquei aquele hackzinho, tá? Deixei agora apliquei na tag body, tá? O background color e adicionei o flexbox, né? O princípio aí de flexbox para poder facilitar. Fechou? E aí eu criei o desenho aqui no Figma só para vocês entenderem como é que se dá o processo. Tá? Eu vou criar uma tag maior, que ela tem que ser 3 vezes o tamanho de cada quadradinho. Né? Então vamos supor que esse quadradinho aqui é de aqui, ó, 70 pixels. Então quando eu seleciono todos, ó, né, 70 vezes 3 tem que ter 210 pixels. Então eu faço um quadrado maior de 210 e coloco 9 elementos, tá, para poder ele quebrar e formar esse quadradinho certinho. Fechou? Então, como é que é o esquema? Eu vou criar uma section. Opa! Eu vou criar uma section. Dentro dessa section, eu vou colocar 9 spans, tá? Que é a tagzinha que eu vou colocar. A gente vai utilizar para poder criar cada quadradinho, tá? Span. Fechou? E eu vou copiar e colar. Vou colocar 9, tá? 1, 2, 3. Depois a gente seleciona aqui. Beleza. Então a gente já tem essa estruturazinha. Aí a section, eu vou colocar esse esquema de 3 vezes o tamanho de um quadradinho, beleza? Então eu vou criar aqui, ó, section. O que eu vou dizer para o section? Primeiro eu vou estabelecer a largura dele, que eu vou deixar, ó, 9VW. 9VW para poder ficar responsivo, tá? E cada quadradinho eu vou colocar o tamanho dele de 3VW, porque 3 vezes 3 dá 9, né? Então eu coloco height 9VW. A gente já desenhou aí a nossa estrutura. Aí cada quadradinho, né, é o que eu vou tratar dele agora. Eu vou colocar aqui span, que é o nosso quadradinho, tá? E para ele eu vou aplicar o position relative. Vocês vão entender já já por quê? Porque eu vou utilizar um pseudo-elemento que eu vou precisar colocar position absolute dentro dele. E para poder funcionar ele certinho, para poder ele ir para o canto inferior direito, né, eu preciso aplicar o position absolute nele. Então eu utilizo o position relative e coloco aqui, ó, width. Agora eu vou colocar 3VW, tá? Que é cada elementozinho daquele. Um height de também 3VW para poder dar a quantidade certinha. E vou aplicar um float left. Por que, Nassa? Porque como eu apliquei o display blocks, ou display flex, né, ele ia deixar tudo enfileiradinho, né, numa fileira só. E aí eu quero que quebre. Então, cada 3 ele quebra, cada 3 ele quebra. Por isso que eu deixei os tamanhos aqui, ó, fixos, né, de forma que quando ele der certinho o cubinho, né, ele quebre para baixo. E aí, vamos ver como é que tá? Deixa eu só aplicar um background color para a gente visualizar. Eu vou pegar esse verdinho aqui, mesmo que eu idealizei, tá? Para a gente ver, né, como tá aqui. Ó. Então tá aí, ó. Eu tenho 9 elementos, tá? E ele tá quebrado. Então ele fez 1, 2, 3, quebrou. 1, 2, 3, quebrou. 1, 2, 3, quebrou. Quebrou. Então já tá certinho. Só que eu vou aplicar o efeito no pseudo-elemento do span. Então eu vou fazer span after, né, usando o pseudo-elemento. Para poder ele funcionar, você tem que aplicar um content vazio, né? E aí você faz como se ele fosse um elemento normal acima, né, do span. Beleza? É como se fosse uma outra div. Essa é a característica dele e deixa o código um pouco mais
clean e tudo, utilizando menos tags. Fechou? Aí, ó, para você posicionar o quadradinho lá dentro, para poder eu fazer ele, né, ele tá grandão e ele crescer aqui para a direita, eu vou precisar aplicar um position absolute. E aí eu vou dizer para ele, ó, o bottom, né, a distância da parte de baixo eu quero 0 e da direita eu quero 0. Então eu faço right, né, igual a 0 também. Beleza? Isso vai fazer com que ele cresça para a parte inferior direita, tá? E aí eu aplico um width de 100%. Por quê? Por que de 100%? Porque como ele já está dentro do span, o span ele já está fixo, né? Lembra que esse aqui é um pseudo-elemento do span, que é como se fosse uma outra div dentro dele. E aí eu só aplico um width e um height de 100%, que ele vai preencher esses 3 VW aí. Beleza? E aí sim eu aplico o background color, tá? Nesse mesmo verdinho que eu tinha colocado. Vamos ver como é que tá? Teoricamente é a mesma coisa, né? Não mudou nada. Mas agora que vai mudar, porque a gente vai aplicar o efeitozinho, né? E aí como é que eu aplico o efeito? Keyframes. O nome do efeito eu vou colocar animate. E aí eu posso colocar to, tá? Não precisa from to, porque o from ele já está começando do estado inicial. Então eu simplesmente coloco o to e aí coloco o width 0 e height 0 para poder ele diminuir de tamanho. Eu vou lá e aplico, né, esse efeitozinho aqui. Animate, 1 segundo, infinity. Tá? Ele já vai, né, animar para mim, olha aí. Aí que está a diferença. Então, todos estão no mesmo tempo. A única coisa que eu preciso fazer agora é aplicar um delay diferente para cada um. E como é que você aplica o delay? Eu vou desenhar aqui no Figma para poder vocês entenderem, tá? O que acontece? Esse primeiro elemento aqui, ó, ele não tem delay. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Então, esse primeiro quadradinho, ele não tem delay, tá? Esse aqui que está do lado, como a distância para os dois é a mesma, tá vendo? Aí esse aqui eu vou colocar de 1 segundo. E esse aqui eu vou colocar de 1 segundo. Opa, ponto 1. Opa, ponto 1 segundo. Fechou? Como é a distância de cá para cá é a mesma, ó, ponto 1 segundo também. Como, entendeu? Cada quadradinho eu coloco a distância de 1 segundo. Como esse aqui está uma distância de 2 quadradinhos, ó, desse, eu coloco ponto 2. Como esse aqui está de 2 quadradinhos, eu coloco ponto 2. Fechou? E aí eu vou aplicando esses delays, um para cada quadradinho, tá? Para poder criar esse efeito aqui, ó. Blá, 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 blá. Simplesmente são delays diferentes, tá? E aí como é que eu aplico esse delay? Também eu vou aplicá-lo de uma maneira, como se diz, elegante, tá? Sem utilizar a classe, porque eu poderia muito bem escrever as classes, né? Mas é aquele esquema. Eu vou criar aqui a section, tá? Só para poder apontar para o elemento. O elemento é o span. Aí eu preciso dizer qual que é o elemento. Aí eu faço nth child. Cadê? nth child. Aí eu coloco o número do elemento. E como eu estou animando o elemento after, aí eu faço 2 pontos after. Tá? E eu faço para cada um deles. Fechou? E dentro dele eu coloco animation traço delay. E aí, como é para o primeiro elemento, é 0 segundos. Né? Foi isso que a gente combinou lá. E aí a gente basta criar aqui para os 9 elementos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aí os 9 elementos. E aí, aquele esquema, né? Para esse aqui, eu aplico ponto 1. Para esse aqui, ponto 2, né? O 4 já é o que está quebrado, que está aqui do ladinho. Então, eu aplico ponto 1. Esse aqui eu aplico ponto 2. Eita, eu desenhei errado, né? Esse aqui é ponto 2, né? Que está na diagonal. Ponto 2, esse aqui, ó, ponto 3.
tá? Aí eu venho aqui, ó, aplico para esse aqui ponto 3. Esse aqui é ponto 2, ponto 3 e ponto 4, tá? Então é assim que você vai aplicando os delays e... Ó, o 6 que é esse aqui, ó, ponto 3. Então eu faço ponto 3 segundos. O 7 que é esse, ó, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Então eu faço ponto 2, ponto 3, ponto 4. Beleza? Agora vamos testar, vamos ver se funcionou. Tá aí, ó. Eu só apliquei delays diferentes para os elementos. Fechou? E tá criado aí o efeitozinho que a gente queria. Beleza, galera? Valeu demais, até a próxima.